Desde os tempos de Stalin, que nesse livro aqui, O Diabo na História, trata muito bem como que foi criada toda uma rede de desinformação para confundir, no caso o Ocidente, a respeito da evolução dos diversos partidos comunistas que passaram a ser monitorados diretamente por Moscou. Né? Então, isso não é um fenômeno novo, mas a partir do final dos anos 60, pessoas aqui como o Noam Chomsky, por exemplo, o Saul Alinsky, eles desenvolveram outras metodologias para também serem usadas para a questão da desinformação, criando principalmente conceitos de minorias e tensões dentro, por exemplo, de uma determinada sociedade, para que haja um combate. Tem que haver um combate, você tem que provocar realmente um desconforto, porque aí, de maneira mais exacerbada de cada parte, aquilo se torna realmente emocional e é uma chance que eles acreditam que você consiga provocar uma determinada revolução, dada que as pessoas em geral já se acostumaram muito com o sistema do uso do capital, né? E não teria uma propensão a simplesmente destruir todo o modelo capitalista, simplesmente porque elas, por mais que elas critiquem muitas injustiças, muita coisa que elas não concordem, mas elas não encontram uma saída no modelo proposto como era do comunismo clássico, né? Por mais que muitos acadêmicos, muitos intelectuais ainda acreditem nesse modelo, né? Você falar em condições básicas para que todo mundo alcance o seu sucesso, e isso aí é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva sob um certo aspecto, isso para eles é sempre muito incômodo, né? Eles sempre voltam naqueles pontos da desigualdade, como se ela fosse um mal em si, né? É claro que jogando sempre para o lado daqueles que nada têm, que estão privados de tudo, né? Seja de educação, de segurança, de saúde pública, né? É claro, fica fácil de você simplesmente dizer, tá vendo? Isso é uma coisa desigual, então sim. Agora, mesmo dentro de pessoas do seu mesmo extrato, vamos dizer ali, social, existem desigualdades inclusive pela própria ambição humana, que é diferente de cada um, da maneira de encarar as coisas. Não se pode cobrar todas as pessoas para terem o mesmo nível de ambição, nível de curiosidade, de criatividade, não. E por isso que os resultados individuais na vida são distintos, né? Mesmo para aqueles que partem de um conjunto praticamente idêntico de condições básicas, mas isso eles não admitem, né? E eu lendo um artigo que eu vou deixar, pelo menos a indicação do link aqui no canal, de um professor que eu tive o prazer de ter estudado com ele, e ele fez um artigo recentemente muito interessante e bastante corajoso a respeito da demonização de um personagem histórico aqui brasileiro, e isso faz parte dessa técnica de criar realmente um desgaste, destruir realmente uma reputação, um símbolo do passado. Como essas pessoas já não estão mais aqui entre nós, acabam sendo, de certa forma, colocado palavras na boca dessas pessoas que já não existem mais. Movimentos também em outras partes do mundo que acusam personalidades de terem tido um comportamento, por exemplo, racista, numa época em que aquelas pessoas não estavam sendo criminalizadas por aquilo. Em todas as fases da história humana, nós sempre fomos aprendendo com os erros, e é por isso que a sociedade ela teve sim uma evolução. Alguns estratos sociais e alguns tipos de civilização que cultuavam, por exemplo, sacrifícios humanos indiscriminadamente, uma coisa, elas acabaram desaparecendo, né? Mas
dentro de toda essa dificuldade de aprendizado, eu diria que se cometem menos erros socialmente, digamos assim, do que no passado. Então, desde coisas simples como o que era aceito de fumar em ambientes fechados na presença de outras pessoas, passou a ser uma coisa que não é aceito mais, né? Então houve uma evolução. E nas questões de discriminação, de direitos civis, não se pode dizer que, por exemplo, mesmo a sociedade americana hoje do ponto de vista racial, é mais injusta do que era 100 anos atrás. Eles tiveram uma evolução social nesse sentido muito grande, né? É claro que pelo estilo da sociedade americana, as coisas são mais abertas, mais de confronto direto, coisa que no Brasil parece que são assuntos assim que não se deve tocar, não vamos tocar. O que de fato prejudicou muito aqueles que eram até a abolição da escravatura, o processo posterior. O Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, todos aqueles que lutaram durante aqueles anos para a conquista da abolição, eles tinham realmente um projeto de integração dessa população após um ato normativo, que o Estado, por exemplo, os liberasse. Para eles não ia ficar simplesmente na conta, né, na responsabilidade depois daquelas pessoas libertas. Infelizmente, pela a estrutura daquela elite agrária que estava principalmente entre Rio e São Paulo, não foi assim, né, que aconteceu. Eles, de fato, preferiram renegar aquelas pessoas que foram libertadas, e foi para eles mais conveniente começar a trazer novos colonos através da imigração, já antes, inclusive, da abolição. Mas isso fica para uma outra oportunidade, né, que eu sempre critico, que o Partido Republicano Paulista, que se diz que era uma vanguarda, não sei o que, era feito todo por escravagistas, né? Todos eles tinham lá seus escravos, mas para a história fica passando que eram pessoas realmente, tinham um sentido republicano nacional. Então, esse artigo que eu li do meu ex-professor, ele trata sobre o preconceito não está na obra de Lobato, do Monteiro Lobato, mas no leitor. Existe todo um movimento, dos tempos para cá, desses grupos que leem nas entrelinhas daquilo que foi escrito lá atrás, eles leem a ponto aquilo como preconceito racial. O que é explicado aqui brilhantemente pelo professor Martins é que o Lobato retratava a sociedade como ela era naquele momento da história, né? E tinha coisas boas, tinha coisas ruins, né? Mas o Lobato em nenhum momento toma parte, se colocando, por exemplo, a impressão dele como uma impressão racista sobre os personagens que ali estavam. A personagem central, a tia Anastácia, foi baseada numa coisa real de uma babá negra que cuidava dos filhos do Monteiro Lobato. E ele percebeu que ela tinha uma cultura histórica que era trazida de geração para geração, e que ela era uma grande contadora, do que a gente chama no interior, contadora de causos. Então, veja, tem formas realmente diferentes de você olhar essas coisas. Ela ali era a pessoa mais sábia, porque isso é uma das coisas que incomoda muito hoje muitos intelectuais. Eles sabem muito de poucas coisas, né? E pessoas que muitas vezes não tenham uma formação universitária, uma especialização, elas podem não ter instrução formal, mas elas têm muita sabedoria. Então, nesse sentido que o Lobato a colocou como sempre a pessoa que resolvia as questões que envolviam ali aquelas crianças que tinham suas dúvidas, seus questionamentos, seus conflitos ali. Agora, sempre virá alguém que dirá, não, como é colocado aqui no texto. Mas o Monteiro Lobato era eugenista. Olha,
no contexto aqui do início do século XX, e em função muito da teoria da evolução do Darwin, e tem vários documentos a respeito disso, Darwin nunca quis realmente assumir que ele tinha chegado numa situação em que a vida partiria do zero para chegar na vida. Ele colocava que as espécies, dentro de cada espécie haveria uma evolução. Ele passou um conflito moral enorme disso. E os progressistas do século XIX tentavam convencer o Darwin, inclusive a lançar um livro até junto com o Karl Marx, né? De maneira que realmente no século XX existiam teorias que começavam a aparecer em função dessa questão racial, que depois caíram totalmente científico. O Brasil chegou a ter a Sociedade Brasileira de Eugenia até o começo ali dos anos 30, né? Até que finalmente aquilo, né, se dissipou, aquelas ideias, aquilo tudo não se... Cientificamente, hoje isso não é plausível. Então seria injusto colocar mais tentar rotular o Monteiro Lobato como eugenista. Temos que lembrar, por exemplo, para quem conhece São Paulo, que tem um bairro ainda que existe até hoje e que foi concebido com o nome que está lá até hoje, que se chama Higienópolis, né? Porque existia toda uma concepção de higienização que veio importado. Vários daqueles engenheiros que projetaram a expansão da cidade de São Paulo tinham feito cursos na Europa, tinham visto aquela transformação grande de que Paris, outras cidades, né, estavam passando, e simplesmente criaram o mesmo conceito de bairros higienizados, digamos assim, né? Agora, esse é um ponto, né? Você tentar encontrar o racismo dentro de obras, num contexto onde o autor não escreveu aquilo, né? E aí se tenta realmente demonizar aquela situação, simplesmente para criar, como eu falei, aquela tensão. Tem que haver aquela tensão. E eu vou dar um outro exemplo, que é uma pesquisa minha, de tempos atrás, que eu fiquei realmente bastante surpreso, que é com relação ao Rio Grande do Sul, né? De fato, a sociedade gaúcha, ali logo após a independência, do ponto de vista republicano, até pela situação geográfica do Rio Grande do Sul, sempre com uma tensão muito grande que vinha ali do Paraguai, depois quando se constituiu o Uruguai, a Argentina, a cobiça que existia entre vários daqueles países, um tentando diminuir o poder. Então o gaúcho sempre conviveu muito sobre essa tensão. E a distância física em relação ao núcleo do poder do Brasil, seja São Paulo de uma maneira emergente e já consolidado Rio de Janeiro, Salvador, Recife, transformava ali os gaúchos realmente num pessoal que eles tinham que depender deles mesmos, né? Não dava para contar com o resto do país para ajudá-los. Então eles desenvolveram de fato um conceito republicano e, evidentemente, com o convívio com europeus como Garibaldi e tal, eles de fato foram os primeiros a propor: não, vamos fazer aqui uma república, né? E aí começa a Guerra dos Farrapos. Veja, o Dom Pedro II ele ainda era garoto, praticamente era adolescente, foi em 1835 que começa a Guerra dos Farrapos, e ela durou 10 anos até que se consiga realmente pacificar. E eles conseguiram chegar ali até o que seria o limite da província de São Paulo, que na época o Paraná não existia, tudo era província de São Paulo, e eles foram ali até onde é Santa Catarina, Laguna, por exemplo. Então, durante um bom tempo, eles ficaram como uma república ali de rio-grandense, né? E foram criados hinos, bandeiras para essa república, né? E, finalizando, eis que, né, bom, veja, eles inclusive libertaram escravos que estavam ali para lutar. Tem todo uns lanceiros negros que depois foram emboscados num certo local e acabaram com aquele pelotão de lanceiros negros, mas eles estavam lutando
do lado dos farrapos, né? e estavam libertos, né? E no hino do Rio Grande do Sul, a data, por exemplo, mais importante para o rio-grandense é o 20 de setembro, né? Porque é uma coisa marcante para eles, quer dizer, dá um significado para eles muito forte, coisa que, como eu já comentei em outros vídeos, quando houve a proclamação da República, que na verdade era um golpe de Estado em 1889, mesmo no cerne, no Rio de Janeiro, ninguém sabia o que estava acontecendo, não teve povo aquele quadro pintado, não tem povo assistindo aquilo, né? Foram colocadas algumas pessoas ali só para ilustrar, mas não tem. Já no Rio Grande do Sul, não, isso tinha um sentido de coletivo, um sentido de brasilidade ali do que eles significavam, que eles não queriam, de repente, ser invadidos por aqueles outros países que estavam ali cobiçando as terras gaúchas. Inclusive, a atenção também para a Guerra dos Farrapos vem que o Rio Grande do Sul era o maior fornecedor de carne, de cavalos, montarias. Ele é o maior produtor de charque, carne seca, que isso era consumido enormemente aonde? Nas fazendas de escravos do Sudeste e do Nordeste. Ele era o maior produtor, né? E ainda assim, o Império taxava fortemente a carne seca gaúcha e chegava ao ponto dela ser mais cara do que o contrabando que vinha dos outros países ali no limite da divisa do Rio Grande do Sul. Então muita gente contrabandeava, enviava navios ali para trazer carne contrabandeada que era mais barato, né? Então isso também foi um dos motivos que deflagrou a guerra. E aí no hino rio-grandense, apesar de ter já existido, tinham versões diferentes e nos anos 60 foi não só a bandeira, mas como o hino, se chegou a uma versão que é a versão até hoje. Mas veja, inclusive é o único hino estadual que faz uma menção a uma data importante para a formação daquele estado, dessa coletividade. Então eu lendo aqui na primeiro estrofe, como aurora precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Tanto que até hoje na versão da bandeira rio-grandense, que hoje tem as 3 cores, você tem lá as palavras liberdade, igualdade e humanidade, né? E num estrofe mais para frente, é dito o seguinte: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Bom, e é exatamente essa referência que atualmente tem deputados estaduais rio-grandenses que estão tentando criar uma lei para tirar essa estrofe do hino rio-grandense. Vocês vejam que é novamente um exemplo de coisas que são assim. Nas entrelinhas do que está escrito, se força uma interpretação para criar essa tensão racial, que para aqueles que criaram esse hino, no contexto de uma guerra que durou 10 anos, né, que tinha os lanceiros negros que foram libertados para combater. Eu diria que se nós temos que realmente acusar de racistas, então vamos acusar quem era as elites agrárias que formaram e que deram o golpe da República, mas não, sinceramente, o povo rio-grandense daquela época.